Boa Safra Sementes ou Kepler Weber? Qual a melhor ação do agronegócio para investir hoje? Essa é uma das perguntas que eu vou responder em mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Esse é o vídeo número 154 da nossa consultoria gratuita, que nada mais é que um quadro semanal, daqui 2 semanas fecha 3 anos, hein? Um quadro semanal de publicações, vídeos, onde eu venho aqui responder algumas das perguntas mais importantes, relevantes, que podem fazer mais diferença para você. Perguntas que são enviadas nos stories, na caixinha de perguntas dos stories no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga-me lá. Aqui está o meu arroba do meu perfil no Instagram. Eu pego as principais dúvidas, perguntas que podem ajudar mais vocês, trago para cá para a gente conversar com mais detalhes, fazer análise e você conseguir ter mais profundidade nisso. Então vamos lá, primeira pergunta de hoje do Cristiano. Vale a pena investir na Boa Safra Sementes e na Kepler Weber? Antes só de responder essa pergunta, eu peço que você, se você já conhece os conteúdos da nossa consultoria gratuita, já sabe que a gente vai aprofundar, que não vai ter superficialidade aqui, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo para que você receba em primeira mão os próximos vídeos que a gente publicar por aqui. Tá bom? E me diz aqui embaixo nos comentários, você investe na Boa Safra, você investe na Kepler Weber? Nas duas, em só uma delas e nenhuma? Manda aqui nos comentários. Agora, objetivamente, vale a pena investir na Soja 3 ou na Kepler 3? Vamos dar uma olhada com mais detalhe nessas ações. O que é a Soja 3? O que é a Boa Safra Sementes? A Boa Safra Sementes é uma ação que vem valorizando aqui, bastante em 2023, tá? A gente vê aqui uma valorização aqui de mais de 50%, tá? A gente vai pegar desde o início do ano 9,16 e bateu aqui no final do ano, olha aqui, 80% da valorização. Agora vem cedendo um pouquinho, mas ultrapassa os 70% da valorização, estava R$ 9,00, agora está 15. E ela vem valorizando bastante justamente por ser uma empresa fornecedora de sementes de soja. Com esse fenômeno climático que a gente tem aí, o El Niño, o que aconteceu, né? A gente vai provavelmente ter um impacto no agronegócio, um impacto na soja, e a Boa Safra, na verdade o Brasil, não a Boa Safra, ficou com uma escassez de sementes de soja. Então, naturalmente, sempre que você tem escassez de um produto, o preço desse produto sobe, se o preço do produto sobe, a empresa que vende, naturalmente fatura mais, lucra mais. E a gente viu uma corrida, principalmente aqui, foi quando efetivamente esse cenário aconteceu. A gente viu uma alta aqui, de mais de 30% em virtude dessa ocorrência, dessa escassez de soja no país, porque a época do plantio é justamente aqui nessa época próxima de novembro. A gente viu as ações disparando aqui depois de outubro, novembro e dezembro, por conta desse acontecimento. Então aqui a gente tem uma ação, olha que interessante, uma ação de uma empresa que já valorizou por conta de um evento que já aconteceu. A pergunta que eu fico me fazendo é, será que a gente vai ter escassez de semente no ano que vem também? Então, assim, a gente não pode pensar só no curto prazo, né? A gente tem que pensar no médio e longo prazo. E quando a gente vai olhar os números, isso é só uma primeira inquietação, uma primeira reflexão que você tem que fazer. Mas se eu for olhar os números, é uma empresa que distribuiu bons dividendos nos últimos 12 meses, não tem muito histórico na bolsa, né? Acaba que ela fez um IPO em 2021, então eu sempre fico mais cético de investir nas ações de uma empresa que tem pouco histórico, né? Valorizou por conta de um efeito aqui que alguns projetavam que poderia acontecer, mas que se materializou, não é algo fácil de se prever. Está com preço em relação ao lucro baixinho, preço em relação ao patrimônio até aceitável, 2 vezes para uma empresa que consegue crescer, ter um ROI alto, uma margem de lucro alta, tá ok. Dívida zero, na verdade tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então assim, parece uma ação muito boa, sabe? E focando no longo prazo, eu vejo que é uma ação que faz bastante sentido você ter. Quais são os riscos que você tem? Primeiro risco é estar exposto somente a uma commodity agrícola, né? Então você está exposto à soja. Claro que soja é um player para longo prazo que é bastante favorável, né? Mas acaba que você corre um risco aqui da soja, um risco do dólar, porque a soja está cotada em dólar, e você corre um risco operacional da empresa. Então você está centralizando os riscos de uma empresa só, sabe? E aí foi um ótimo investimento nesses últimos meses, mas eu não sei se tem tanto fôlego, né? Tanto que o lucro neste ano passado talvez não seja o mesmo lucro de 2022. A ver, né? A ver. A gente vê aqui que é uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, uma dívida relevante também, mas tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então eu não posso dizer que não é uma ação que é uma ação ruim, não é. É uma boa empresa, é uma boa ação, mas tem uma concentração um pouco maior do que a concentração que eu gosto, sabe? Eu prefiro, e claro que é outra fase da cadeia, eu prefiro focar em ter ações da SLC Agrícola.
Por que eu prefiro ter ações SLC agrícola? Porque a SLC, ela atua na parte do plantio, tá? E pensando no médio e longo prazo, o que é mais escalável? O que tem maior potencial de rentabilidade no médio e longo prazo? É justamente uma empresa que ela consegue gerar lucro, compra mais área, renda mais área, planta mais, gera mais lucro e assim por diante. Então, ela tem, na minha visão, tem um poder de escala maior do que a Boa Safra Sementes, por exemplo, né? Porque a Boa Safra, ela vende mais sementes com base na expansão do agronegócio no Brasil. A SLC, como ela é líder do setor, ela pode crescer muito mais do que a média de crescimento do Brasil, tá? E, além disso, ela tem uma diversificação. Ela planta soja, milho e algodão. Então, ela não fica presa nesse risco soja, sabe? Ela tem uma diversificação maior. E um outro ponto importante, ela está desvalorizando. E algumas pessoas podem pensar, Vinícius, isso é negativo. Na minha visão, isso é positivo pra caramba. Por quê? Torna a ação mais barata do que, por exemplo, a Boa Safra. Se eu for comparar os indicadores de SLC e Boa Safra, vamos ver aqui, ó, o PL da SLC, 6,75. Boa Safra, 9,39. PVP, 1,49. 1,95. Então, olha só, SLC, os indicadores de preço estão mais baratos do que Boa Safra. Alguns gostam de olhar também o EV/EBITDA, 4,72, 7,48. Então, por todas as métricas, mais barata. Dívida, a SLC tem, inclusive uma das estratégias da SLC para se tornar líder do setor agropecuário no Brasil foi justamente se endividar, comprar mais fazendas para plantar essas fazendas, mas ela consegue ter uma boa margem de lucro aqui. Tiver uma margem de lucro aqui na casa dos 11,95% e fica girando aqui nesse entorno aqui da faixa dos 11% a 16%. Fica nessa faixa aqui, tem um bom retorno sobre o patrimônio, um bom crescimento dos lucros com o passar do tempo. Então, o que acontece? Se a gente for olhar o ROI e a margem líquida da Boa Safra, a gente vai ver que é um ROI menor, uma margem líquida menor. Então, olha só, Boa Safra, empresa menos barata, não posso dizer que é mais cara, menos barata e menos rentável. Aqui a gente tem uma empresa mais barata e mais rentável. A Vinícius, mas a SLC, ela planta, logo ela pode ser impactada pelo El Niño, de fato. E se ela for impactada, se os preços despencarem, eu vou comprar ainda mais. Tá? Porque eu não estou olhando para amanhã quando eu invisto em ações, eu estou olhando para médio e longo prazo. Ainda mais a SLC, para quem gosta de dividendo, a empresa distribui bons dividendos, a gente pode ver aqui com o passar do tempo, claro, no passado, antes de 2016 não, aí puxa a média para baixo, mas hoje a SLC ela distribui aqui ó, mais ou menos 50% do lucro líquido, tá? Via dividendos, aqui a gente não tem o dado de 2023, mas ela distribui cerca de 50% do lucro via dividendos. Como é um lucro crescente, o agro cresce, o PIB do agro cresce com consistência no Brasil, a gente acaba tendo esses dividendos crescentes aqui também. Então eu, Vinícius, nesse momento, prefiro SLC do que Boa Safra. Tá? Essa é a minha visão. Ninguém perguntou sobre a SLC, mas estou dando minha visão. Isso não é uma recomendação de compra para você, mas essa é a minha avaliação de Boa Safra. Prefiro não entrar neste momento, pelo menos. Tá? Kepler Weber, aí é um outro negócio. Kepler Weber não é nem semente, não é nem plantio. Kepler Weber, ela tem também essa parte da indústria, ela tem também essa parte de insumos, mas ela trabalha principalmente com equipamentos agrícolas. Então, ela atua naquela fabricação de silos, ela atua em toda essa parte de infraestrutura do agronegócio, que é algo muito carente no Brasil. Se você for pegar e fazer um raio-x do agronegócio brasileiro, você vai ver que 1 a cada 3 produtores tem infraestrutura, uma mínima infraestrutura sequer, né? Silo, armazém, para armazenamento, tudo mais. Então, é uma área muito carente, né? O agro cresce muito, mas a infraestrutura não cresce tanto junto com o agro. Então, Kepler é uma ação para você ter focando, não que hoje o PVP está 2,67, não que hoje alguma coisa, mas focando no longo prazo. Porque é uma empresa que justamente dá o que o agro menos tem, que é toda essa parte da infraestrutura. Né? E agora ela vem diversificando também com indústria, ela vem diversificando também com essa parte de insumos para ter uma volatilidade menor da sua atividade, para ter um pouco mais de previsibilidade. Né? Uma empresa que tem uma margem muito alta, um ROI bastante elevado, dívida líquida negativa, que é um negócio muito bom, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, né? Preço baixíssimo, se a gente for comparar com o lucro, né? E se eu for comparar com o patrimônio, não é tão baixo assim, mas como ela consegue gerar um grande lucro, o seu patrimônio ele é muito rentabilizado, faz sentido você pagar um PVP um pouquinho mais alto. Tá? Então, na minha avaliação, é uma boa ação. Eu tenho em carteira SLC e Kepler entre essas 3 ações que a gente analisou. Tá? Talvez no futuro eu coloque Boa Safra, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se este é o momento.
sabe? Na minha visão, não é um momento com risco-retorno muito favorável. Por isso que eu comento esses detalhes aí sobre Boa Safra. Próxima pergunta de hoje da A. Rezende, não sei qual é o nome, não estava escrito, mas Rezende. Selic tende a continuar caindo? Na minha visão, vai continuar caindo? Não tende, vai com toda certeza, porque essa foi uma própria afirmação do Roberto Campos Neto, nosso atual presidente do Banco Central, e eles estão muito alinhados com essa queda na taxa de juros, né? A gente vê aqui nesse gráfico, eu vou mostrar o que você tem que prestar atenção e quais os impactos disso. Aqui você vê nessa linha azul a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros americana. A gente vê que a taxa de juros americana ela fica nessa faixa aqui há muito tempo, porque é muito difícil cair de zero, né? Se cair de zero tem algum problema. Então ela está numa faixa mínima há bastante tempo, né? E um pouco sobe, um pouco cai, ficamos um bom tempo com taxa de juros zero, mas tem essa certa volatilidade com o passar do tempo. A taxa de juros do Brasil veio caindo estruturalmente com o passar dos anos, e desde aqui de 2014 a gente vem numa banda que a gente está estacionado aqui, porque a produtividade do país ficou estagnada após 2010, porque a gente não conseguiu mais crescer o nosso PIB potencial, a capacidade de produção do país após 2014, tivemos a maior crise da história republicana do Brasil, tudo isso que você já sabe, né? E a taxa Selic aqui vai continuar caindo, o próprio Roberto Campos Neto já falou que, poxa, vamos derrubar mais 2 vezes, vamos derrubar até 10,75 e depois vamos ver como é que vai andar a coisa. Vamos ver como é que vai andar a dinâmica, né, da economia brasileira e internacional para a gente ter novas quedas nos juros. Por que ele fala isso, meus queridos? Ele fala isso porque você pode perceber que no momento onde o Brasil realmente estava avançando economicamente, nos fundamentos econômicos, era aqui, ó, 2017, 2018, 2019. Aqui a gente tinha avanços estruturais. A gente estava tirando todo aquele problema, arranjo que a gente criou, né, que o país criou até 2016. Então, 2017, 2018, 2019 a gente tinha bastante mudança positiva. E num cenário de perspectiva positiva para a economia no médio e longo prazo, diferente de hoje. Hoje nós temos um cenário de melhoria no curto prazo. Não confunda as coisas. Os indicadores de médio e longo prazo estão só piorando. Dívida pública aumentando, déficit aumentando, antes a gente tinha déficit diminuindo, déficit aumentando, uma falta de comprometimento com o corte de gastos. Lembre que uma das principais reformas, que sim, não foi totalmente seguido, mas foi a PEC do teto de gastos, ao menos havia uma preocupação teórica, hoje não há uma preocupação nem teórica com o corte de gastos. Então naquele momento a gente tinha uma taxa de juros aqui, ó, um diferencial de juros, tá? De 4% entre Brasil e Estados Unidos. E isso não afugentava o investidor estrangeiro. Não fazia o dólar valorizar absurdamente. Muito embora a gente tenha visto aqui em 2019 o início da elevação do dólar de novo. E o que acontece? Se no momento positivo para a economia brasileira, a gente estava com um diferencial saudável de 4%, diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o quanto que a gente tem que ter hoje, já que esses fundamentos demais de médio e longo prazo eles estão piorando consistentemente? Na minha visão, teria que ter uns 5%, tá? De diferencial de juros, para não afugentar o investidor estrangeiro. Então, o que o Roberto Campos Neto está pensando? Opa, taxa de juros americana está num patamar entre 5,25% e 5,5%. Por que ele falou que nós temos mais 2 quedas nos juros? Porque mais 2 quedas na taxa de juros, na taxa Selic, a gente chega em 10,75, que é um diferencial de 5,25 da taxa de juros americana. Então, qual é o grande receio? Por que o Roberto Campos Neto não derrubou a Selic antes? Na verdade, o Copom, né? Por que eles não derrubaram a Selic antes? Porque a taxa de juros americana ainda estava subindo. Quando a taxa de juros americana parou de subir, o que eles fizeram? Começaram a derrubar. Porque o grande problema é se você tiver um diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos muito pequeno. Se você tem um diferencial de juros Brasil e Estados Unidos muito pequeno, o que vai acontecer? Fuga de dólar. Se tem fuga de dólar aqui, porque agora, como a economia brasileira está piorando, uma moeda fraca, uma economia emergente, para não dizer subdesenvolvida, poxa, você vai receber uma rentabilidade adicional muito pequena, é melhor investir no dólar, que a moeda tem uma força muito maior, uma economia mais complexa, mais diversificada, tudo isso agrega valor, né? Então, essa fuga de dólar, se a gente tiver um diferencial de juros muito pequeno, faz com que dólar suba. Se o dólar sobe, inflação sobe, porque o custo da matéria-prima de praticamente tudo que a gente consome, se não for exatamente tudo, é em dólar, né? Então, se aumenta o custo da matéria-prima, o empresário aumenta o preço dos produtos. Se aumenta o preço dos produtos, aumenta a inflação. E se aumenta a inflação, ferra toda a serenidade, a tranquilidade, a prosperidade da economia. Então, é esse ponto, sabe? Quando que os Estados Unidos vai começar a derrubar o juro? Essa é a grande pergunta.
Se eles começarem em breve, ali por maio, a gente pode, à medida que o juro americano for caindo, a gente pode ir derrubando a taxa de juros aqui. Que é provavelmente o que vai acontecer. Em maio, junho, julho, a gente vai ver o início das quedas na taxa de juros americana. E é isso que vai nos dar permissão para cair o juro. Então, até o fim de 2024, eu acredito que essas decisões vão ser mais técnicas, tá? A partir de 2025, como a gente vai ter a maioria dos diretores do Banco Central, que fazem parte do Copom, Comitê de Política Monetária, a maioria desses diretores que são indicados pelo atual governo, que tem uma visão econômica completamente diferente, não é uma visão com essa mesma linha de pensamento que eu inclusive tenho, eles podem derrubar o juro mesmo sem uma permissão, digamos assim, entre aspas, né, da taxa de juros americana. Isso pode gerar algum transtorno ou outro. Mas, acredito que a taxa de juros americana vai cair, pelo menos até o fim de 2024. Em 2025 a gente vai ter mais folga para derrubar mais a taxa de juros, sem dúvida nenhuma. Tá? Então a taxa de juros, na minha visão, vai continuar caindo. O impacto disso acabou o cenário de 1% ao mês da renda fixa, game over, só se você emprestar dinheiro para uma empresa que está em más condições financeiras para você ganhar esse tipo de remuneração. Cada vez mais, daqui a pouco, a renda fixa vai estar rendendo 0,9 ao mês, 0,8, 0,7. Então fica mais custoso continuar, vai começar a doer investir em renda fixa. E à medida que começar a doer, e quanto mais aprofundar essa dor pela queda do rendimento mensal, os investidores vão buscar a bolsa de valores, vão buscar o mercado de ações, vão buscar os fundos imobiliários e esses investimentos podem disparar. Mas em 2025 a gente pode ter uma atuação diferente do Banco Central, um pouco mais pró-queda nos juros, e isso pode ser contraproducente. Isso pode fazer justamente com que as ações desvalorizem a partir de 2025 ou um pouco antes, porque o mercado costuma precificar antes o que eles acreditam que vai acontecer, e aí o tiro pode ser pela culatra. Aí a gente vai ter renda fixa rendendo pouco, porque a taxa de juros continua caindo, só que se for sem o respaldo desse diferencial de juro em relação à taxa de juros americana, o que pode acontecer? Ações caírem, fundos imobiliários caírem e aí o dólar vai disparar. Né? Por isso que é interessante você ter exposição também em investimento no exterior, por isso que é interessante você não investir só em ações, fundos imobiliários, mas também em anti-ações, ter hedge, ter proteção, para você não ser pego de surpresa por algo que eu vou ter te avisado várias vezes aqui. Tá? Mas o único lugar que você não deve focar, na minha visão nesse momento, é em renda fixa. Não há nexo sentido em você ter a maior parte do seu dinheiro em renda fixa nesse momento, na minha avaliação. Tá? Você tem que ter investimentos na bolsa, mas não só em ações, também anti-ações, para você dosar bem isso, para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Mas objetivamente, Selic sim vai continuar caindo, isso vai ser muito benéfico para a economia no curto prazo, no médio e longo prazo aí eu não consigo dizer, porque eu preciso esperar para ver, né? Principalmente em 2025 a gente vai ter muita clareza de como vai ser os próximos anos. Próxima pergunta do Cauê. Tendo em vista uma possível crise, eu deveria vender as minhas ações de crescimento? O que eu faço nesse momento de crise? Então vamos lá. Como vocês sabem muito bem a minha visão, para quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo, eu acredito numa melhora econômica de curto prazo, sempre acreditei numa alta das ações no curto prazo. Entretanto, no médio e longo prazo a nossa economia está bastante comprometida. Então eu não tenho essa mesma visão, tá? Por isso, a gente deve se expor para obter bons lucros, uma boa rentabilidade, justamente quando? Aproveitando esse ciclo mais positivo para as ações, né? Essa melhora econômica de curto prazo. Mas o médio e longo prazo está comprometido. Eu acredito que é a isso que você está se referindo. Talvez você esteja se referindo sobre alguma crise no exterior, talvez esteja se referindo a uma crise no Brasil. Estou entendendo que seja uma crise no Brasil, mas tanto faz se for uma crise exterior no Brasil. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar bem lúdico, bem dinâmica a forma para você entender. Olha só, eu estou mostrando aqui na linha azul o nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. Tá? Pega as empresas com maior valor de mercado e com maior volume de negociação. Então não importa muito se ela é mais ou menos previsível, se ela dá lucro sempre ou não, se ela dá lucro ou prejuízo. Não. Maiores empresas com maior volume de negociação, mais gente comprando e vendendo, ponto final. Tá? E na linha verde você está vendo o índice de dividendos, que são as empresas que distribuem dividendos de forma recorrente no Brasil. E o que a gente vê claramente nessa comparação aqui, ó, do índice de dividendos e do índice Bovespa? A gente vê que a gente teve aqui, ó, principalmente, vamos pegar essa última queda, ó,
Nessa última queda que a gente teve a partir de 2021, o que aconteceu? Ó, as ações do índice Bovespa, elas chegaram a desvalorizar aqui, ó, 25%, tá? Enquanto as ações do índice de dividendos chegaram a desvalorizar 16%, né? Então, a desvalorização muito menor. Por que é uma desvalorização muito menor? Porque dentro aqui do índice de dividendos, você tem, claro, algumas empresas de commodity que se beneficiaram nesse período, empresas de petróleo, né? 2022 tivemos o início de toda essa novela que a gente vê de conflitos armados pelo mundo, mas também aqui você tem empresa de energia elétrica, aqui você tem tem banco, aqui você tem seguradora, aqui você tem várias empresas mais previsíveis. Então, sem dúvida nenhuma, em todo o cenário de crise, as ações de crescimento, que não são todas que fazem parte do índice Bovespa, pelo contrário, bancos também têm uma boa participação no índice Bovespa, commodities também tem uma boa participação, mas essas outras empresas menores e setores mais resilientes não têm muita participação ou não tem nenhuma, depende muito da empresa, né, no índice Bovespa. Então, o que a gente vê? As ações que caem menos são justamente essas ações de mais qualidade, com setores menos cíclicos, empresas mais previsíveis. Então, não tem problema você focar em investir focando na multiplicação do patrimônio, no crescimento patrimonial, numa valorização do preço da ação. Zero estresse, certo? Entretanto, é bom você entender que nós estamos em um momento onde o curto prazo é muito convidativo e o médio e longo prazo é perigoso, né? E por conta disso, hoje se torna mais arriscado você investir focando em multiplicação patrimonial, né? E quanto mais o tempo passa, mais arriscado fica. Então, talvez você, acredito que até o fim do primeiro semestre desse ano, 2024, a gente não veja assim um grande motivo para ter uma grande crise. Só se vier algo do exterior, invasão de China, Taiwan, alguma coisa desse tipo, aí pode impactar forte. Mas eu vejo que ir com o tempo migrando para ações mais defensivas, muito provavelmente vai ser mais rentável. E não quer dizer que vai ser mais rentável porque vai cair menos, quer dizer que vai valorizar mais. Porque mesmo que a gente tenha inflação no futuro, empresas categoricamente mais previsíveis repassam a inflação para o cliente, né? E os clientes pagam porque é utilidade pública, né? Então, acaba que as empresas conseguem inclusive melhorar no cenário de crise, a depender do segmento que você está atuando, a depender do tipo de empresa que você escolhe, tipo de setor e assim por diante. Então, o que eu quero te dizer? Você deve vender essas ações quando a crise começar? Não, você tem que se preparar antes. Porque se a crise começar, o impacto já vai vir na bolsa. Você vai entender a crise que está entrando quando já tiver caído bastante. Tá? Então, você tem que começar a pensar os seus investimentos. Qual o nível de risco que você quer correr? Né? E aí, com base nesse nível de risco, você pode ter, não vou focar só em empresas para multiplicação do patrimônio, vou focar em empresas também mais previsíveis. Vou focar em empresas também que tenham uma maior, talvez metade da carteira, cada uma, se você for mais conservador, foca mais em ações de dividendos, que pagam dividendos regulares. Por quê? Por causa dos dividendos? Não necessariamente. Se você gostar, tudo bem. Mas simplesmente porque elas têm previsibilidade de resultado, né? E se elas têm previsibilidade de resultado, toda queda vai ser uma oportunidade e não vai ser um risco para a empresa. Então, quanto mais o tempo passar e quanto maior for o seu nível, ou melhor, menor for o seu nível de tolerância a risco, mais ações perenes você deve ter a partir de agora, tá? Esse ano ainda pode ser muito positivo. A partir de 2025 eu começo a ficar um pouco mais... Claro, a gente tem que acompanhar os dados, né? Mas pensando com a minha cabeça de hoje, com a minha visão e análise de hoje, eu começo a ficar com um pouquinho de dor de barriga quando eu começo a pensar a partir de 2025 em relação a crescimento das empresas por conta desse problema que a gente tem nos indicadores de médio e longo prazo. Próxima pergunta do Gustavo. No momento eu invisto 70% nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Devo investir mais no Brasil? Aqui é uma questão muito pessoal, depende muito. Por quê? Mas vamos lá, vamos tratar disso com cuidado e critério. Primeira pergunta. Qual é a sua pretensão em relação à moradia no futuro? Você tem alguma pretensão em morar no exterior? Se você tem alguma pretensão em morar no exterior, acredito que você tem que, sim, ir dolarizando seu patrimônio pouco a pouco, já tem 70%, daqui a pouco você vai para o exterior e você vai zerando, né? O capital aqui no Brasil. Quero investir, acho uma oportunidade, investir no Brasil, você investe via um ETF, via ADR, mas via mercado norte-americano, se você vai morar lá, tá? Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a sua vida é em dólar. Se a sua vida é em dólar, não faz sentido investir em real. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nem tributariamente não vai fazer sentido. Agora, poxa, Vinícius, não quero morar no exterior, vou continuar morando no Brasil e tenho 70% do meu dinheiro investido nos Estados Unidos e 30% investido no Brasil, tá? Não vou dizer que eu considero errada essa sua análise, mas eu acredito que é uma análise bastante conservadora, tá? Acredito que é uma decisão bastante conservadora,
né? Por quê? Porque, querendo ou não, quando você investe em dólar, você tem um propulsor de rentabilidade adicional. Se a gente pegar do plano real até hoje, ou melhor, não do plano real, né? Porque ali o dólar ele era fixo. Mas desde que o dólar passou a ser flutuante, desde 99 até hoje, a gente vê que o dólar valoriza em relação ao real na faixa de 6,5% ao ano. Né? Então, se você tem uma rentabilidade de 4% ao ano, na verdade é 10,5% em média. Se você tem uma rentabilidade de 10% ao ano em dólar, na verdade é 16,5% em média, e assim por diante. Então, acaba que você, entendendo porque o dólar sempre no longo prazo vai valorizar em relação ao real, nossa inflação aqui é maior que a inflação americana, o que manda na cotação da moeda no longo prazo é a inflação, no curto prazo tem ruído e tudo mais, você pode ter uma alocação maior em dólar, vejo que algumas pessoas têm. Eu acredito que nesse momento não seja o mais essencial, o mais ideal. Eu vou explicar o porquê disso, tá? É muito por conta de múltiplos, tá? Se eu comparar, por exemplo, vou comparar um mercado só para a gente ter essa visão, tá? Se eu olhar aqui qual é o preço em relação ao lucro das ações que fazem parte do índice Bovespa, a gente chega num PL de 7 vezes, 7,7. Se eu olhar para o PL, né, o PE, Price Earnings, que é o mesmo indicador, só que traduzido para o inglês, do S&P 500, a gente chega em 26 vezes. Então, a gente está falando aqui algo que é 3 vezes mais caro em relação ao lucro que gera. Né? Claro que as empresas norte-americanas elas são muito mais confiáveis. Claro que a economia é mais estável. Claro que não dá para a gente comparar um Corolla com uma Brasília. Né? Mas, querendo ou não, a gente tem um patamar de preço aqui das ações do Brasil ainda muito castigado. Então, o máximo que eu teria seria 50% de cada lado. Sabe? 50% no Brasil e 50% nos Estados Unidos. Principalmente agora, porque a gente já teve uma boa correção, uma boa valorização nos ativos americanos. Então a gente viu, antes a gente tinha uma queda muito grande nas ações americanas, nos ativos americanos em geral, nos REITs inclusive, e agora a gente já vê uma recuperação, não total de todos os mercados, uma das ações, grande parte. E talvez se abrir uma nova janela de oportunidade, faz sentido ter uma exposição maior lá. Mas hoje eu teria no máximo 50% de cada lado. Tá? Então, acredito que sim. Acredito que faça sentido você investir mais no Brasil do que nos Estados Unidos para você equilibrar e talvez ter uns 50% em cada lugar. Seria um percentual máximo. Não é para todo mundo ter 50% no Brasil e 50% no exterior. Depende. Depende qual é a sua visão do longo prazo, depende do seu nível de confiabilidade na economia, no Brasil. E depende de vários fatores, depende do seu nível de tolerância a risco, né? E aí, com base nisso, você vai tomar essa decisão. Mas, de todo modo, se você não vai morar no exterior, tá? E não necessariamente só nos Estados Unidos, mas se você não vai morar no exterior no futuro, eu não entendo por que ter 70% nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Acredito que tem bastante oportunidade aqui. E se você se sentir mais confortável, pode investir no Brasil pelos Estados Unidos, para você não precisar trazer dinheiro para cá e ter que pagar imposto e tal para trazer esse recurso de volta, tá? Mas acredito que faz sentido uma exposição um pouco maior ao Brasil hoje. Próxima pergunta da Joelma. Qual o maior potencial para 2024 entre dólar e ouro? Vamos lá. Dólar e ouro são as duas principais antiações, né? E a gente nunca pode esquecer que no ouro a gente investe diretamente, não pega a valorização do ouro, desvalorização do ouro. No dólar a gente transforma reais para dólares e investe esses dólares. Então você pode investir em renda fixa, renda variável, seja lá o que for, né? O que eu penso sobre isso, né? É muito difícil a gente fazer uma previsão assim para um ano, né? Então eu consigo ter uma visão de longo prazo, mas uma visão para um ano é sempre um chute. E sempre vai ser um chute, né? Mas se você colocasse uma arma na minha cabeça, eu diria que o que é mais fácil de valorizar, pela simples aplicação da taxa de juros, é o ouro. Por quê? O que acontece? Quanto maior a taxa de juros de um país, maior se é um país desenvolvido, maior é a procura pela moeda daquele país. Né? Até subdesenvolvido. Se você aumentar muito a taxa de juros, todo mundo vai querer emprestar dinheiro àquele país. Né? Então existe um fortalecimento daquela moeda, por conta do aumento da taxa de juros. E o contrário acontece com o ouro. Por quê? Bom, se a gente tem a taxa de juros subindo, há mais procura por aquela moeda. Se há mais procura por aquela moeda, o que acontece? Aquela moeda ela se torna mais forte, né? Em relação às outras moedas, porque vai entrando moeda de outros países ali naquele local. Então aquela moeda se fortalece. No ouro é o contrário. Por quê? Se tem uma taxa de juros muito alta num país, presta bem atenção. Se tem uma taxa de juros muito alta num país, ao investir em ouro, eu estou topando não receber a rentabilidade da renda fixa nesse país. Ou seja, eu estou optando por não receber a taxa de juros desse país como rentabilidade. Então, o custo de oportunidade para investir em ouro, que não paga dividendo, não tem um rendimento como a renda fixa, ele fica maior. Então, em momentos onde a gente tem juros subindo,
em tese, a moeda, o dólar, se fortaleceria mais. Só que agora a gente tem um cenário de estagnação do juro e posterior queda, né? E isso tende a favorecer o quê? Metais preciosos. Porque se o ouro já está no topo histórico, $2.000 a onça, com o juro a mais de 5%, um dos maiores taxas de juros dos últimos anos, imagina quanto é que vai estar quando a taxa de juros cair para 4, para 3, para 2 e assim por diante, né? Então ele tende a se valorizar mais, né? Claro, depende de diversos fatores, mas eu vejo que no curto prazo, sim, fazendo um chute, eu acredito mais em ouro do que em dólar. Até porque a gente pode ter ainda, por conta da nossa queda na taxa de juros, um fluxo positivo, o dólar pode corrigir um pouquinho mais, mas sem dúvida, a cotação atual poxa, dólar abaixo de R$5, abaixo de 5,50 é uma oportunidade muito boa para montar exposição no exterior, sem dúvida nenhuma. Mas se você colocar uma área na cabeça, eu diria que entre esses dois, ouro, né? Até porque a gente tem mais guerras no mundo também. Quando tem conflito armado, acaba que o ouro valoriza mais do que o próprio dólar. Por mais que o mundo busque mais o dólar nesses períodos, você tem hoje uma pressão dos bancos centrais, principalmente Índia, Rússia, China, comprando muito ouro, isso não deve acabar tão rápido. Então você tem muita pressão para a valorização do ouro, sabe? E para a valorização do dólar, não é um mérito norte-americano, é um fracasso brasileiro que dita a valorização do dólar. É uma inflação maior do que esperado aqui. É uma inflação maior do que a meta aqui, sabe? E mesmo que batesse na meta, a gente tem uma meta de inflação maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, o dólar ele sempre é para cima no longo prazo, né? Porque a nossa inflação é maior do que a inflação americana. Mas se eu for pensar em porrada, em tiro curto, em 2024, eu chutaria o ouro. Certo, gente? Se fez sentido esse vídeo para você, toca aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Eu tenho um convite importante para te fazer. Se você quer definitivamente surfar todo esse potencial da rentabilidade que as ações têm, certo? Crescer os seus dividendos mais rápido e ao mesmo tempo blindar o seu patrimônio das quedas que podem acontecer em um momento de crise, em um novo momento de crise na nossa economia, por conta de justamente todos os fatores que eu expliquei aqui, aqui embaixo tem um link. Se você tocar nesse link, você vai para uma página para você se inscrever para um evento online gratuito, sem enrolação e diferente de todos que você já participou na vida, um evento totalmente inédito, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, para você crescer a sua renda passiva, seus dividendos mais rápido e multiplicar o seu patrimônio com consistência e previsibilidade, blindando ele das quedas da bolsa, tá? Você vai receber inclusive um framework, uma estrutura inicial pronta para você começar a ter os seus primeiros resultados. Tudo que você tem que fazer é tocar no link embaixo, inserir seu e-mail, entrar no grupo no WhatsApp, seu e-mail vai ficar de backup e tudo que a gente vai mandar vai ser pelo WhatsApp. Fica no grupo, porque este depende de você, mas este vai ser o último evento sobre investimentos da vida de milhares de investidores e pode ser para você também, tá bom? Toque embaixo, te vejo lá. Um grande abraço, vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta.